A cerca de arame farpado tilintava com o vento forte que varria a fazenda Santo Antônio naquela manhã de julho. João Batista segurava firme o mourão, mesmo com a dor nas costas, latejando como uma brasa acesa. Há 3 meses vinha sentindo aquela fraqueza, aquela tontura que chegava do nada, mas não podia parar. O gado precisava do pasto novo, e o patrão, seu Albertino, não tolerava atraso. Marlene apareceu na varanda da casa de caseiro, secando as mãos no avental florido. O cabelo preso num coque caprichoso contrastava com a preocupação fingida no rosto. "João, você vai ao médico hoje ou não?" gritou, mas o tom era mais de cobrança que de cuidado. Ele largou o martelo e caminhou até a sombra da mangueira, onde Isabela brincava com bonecas de milho que ele mesmo havia feito. A menina levantou os olhos claros, iguais aos da mãe, mas com a bondade que Marlene estava perdendo aos poucos. "Pai, a senhora Cristina disse que tem remédio bom na cidade. Por que você não vai?" João acariciou os cabelos da filha, sentindo o peito apertar. Cristina era a patroa, mulher de seu Albertino, e Marlene trabalhava na casa grande 3 vezes por semana. Desde que começara a frequentar aquela casa, sua esposa mudara. Falava diferente, queria coisas diferentes. "Filha, médico custa dinheiro que a gente não tem sobra." Marlene se aproximou, os braços cruzados numa postura que João conhecia bem. Era a pose da cobrança, da insatisfação que crescia a cada dia. "Já não tem sobra porque você não aceita trabalho extra. O Toninho ofereceu serviço na fazenda do lado, final de semana, e você disse não." "Marlene, eu mal consigo com o serviço daqui. Essa dor que ninguém vê, né, João?" O sarcasmo cortou o ar quente da tarde. Todo homem, quando quer fugir do batente, inventa uma dor nas costas. Isabela parou de brincar, os olhinhos indo de um para o outro. João engoliu a raiva, como sempre fazia quando a filha estava presente. "Não é invenção, mulher. Você sabe que eu nunca fugi do trabalho. Sei é que estou cansada dessa vida. A Cristina me disse que na cidade tem oportunidade, emprego em loja, apartamento." A conversa foi interrompida pela chegada de seu Albertino num trator barulhento. O patrão desceu, tirando o chapéu para cumprimentar, mas João percebeu algo diferente no olhar do homem, uma frieza que não estava lá antes. "João, preciso conversar contigo." Marlene adiantou-se, o sorriso mais doce que João vira em meses. "Boa tarde, seu Albertino." O João estava justamente falando que precisa ir ao médico. Uma consulta particular, né, amor? A sugestão pegou João desprevenido. Consulta particular custava mais de 2 dias de trabalho. "Seu Albertino, eu posso ir no posto mesmo?" Não. A Marlene tem razão." O patrão evitou o olhar direto. "Aliás, sobre isso, a Cristina comentou que vocês andam pensando em mudar para a cidade." João sentiu o chão fugir dos pés. Olhou para Marlene, que desviou o olhar. "Nós não, seu Albertino. A Marlene, que às vezes fala..." "Bom, de qualquer forma, João, preciso te avisar. Meu filho vai assumir a administração da fazenda. Está estudando essas coisas novas, mecanização. Talvez precise menos gente." A frase ficou no ar como uma ameaça velada. Marlene tocou o braço do patrão com familiaridade que incomodou João. "Seu Albertino, o senhor sabe que o João é trabalhador. Só está meio adoentado, mas... Claro, por isso mesmo é bom ele se cuidar." Seu Albertino subiu no trator. "João, segunda-feira quero conversar direito contigo." O barulho do motor se afastou, deixando a família em silêncio pesado. Isabela voltou para suas bonecas, mas João via que ela escutara tudo. "Por que você falou para o patrão que nós queremos mudar?" A voz saiu mais baixa que João queria. "Porque eu quero, João. Estou cansada dessa vida de miséria, dessa casa velha, desse isolamento. A Cristina disse que pode me arranjar trabalho na cidade, num salão de beleza. E eu? E a Isabela? E os 15 anos que construímos aqui?" Marlene riu, um som sem alegria. "15 anos de quê, João? Olha ao redor, o que nós construímos. Essa casinha que nem nossa é. Essa vida que nem vida é." Naquela noite, depois que Isabela dormiu, João ficou na varanda olhando as estrelas. A dor nas costas estava pior, mas a dor no peito doía mais ainda. Marlene se deitara sem dizer boa noite, e ele sabia que alguma coisa estava mudando de forma irreversível. Foi então que viu uma luz se acender na casa grande. Seu Albertino ainda estava acordado, provavelmente conversando com a esposa. João se lembrou das palavras do patrão, da ameaça disfarçada, da forma como Marlene tocara o braço dele. No bolso da camisa, seus dedos encontraram o papel amassado que guardava há semanas.
O resultado dos exames que fizera escondido no posto de saúde, usando o dinheiro que juntara, vendendo ovos da criação. Dr. Valdemar dissera para voltar, que era importante, mas João não tinha coragem de enfrentar a verdade sozinho. Agora, olhando a escuridão da fazenda, João entendeu que talvez não tivesse mais escolha. Segunda-feira chegou com uma neblina fina que cobria os pastos da fazenda Santo Antônio. João acordou antes do galo cantar como sempre, mas desta vez a dor nas costas estava tão forte que precisou se apoiar na parede para levantar da cama. Marlene fingiu dormir, mas ele sabia que estava acordada, esperando ele sair para começar o seu próprio dia. Na cozinha, fez café preto e açucarado, comeu pão com manteiga que Isabela havia deixado pronto na noite anterior. A menina tinha o cuidado que a mãe estava perdendo aos poucos. Quando João estava pronto para sair, ouviu vozes baixas vindo do quarto. Marlene falava ao telefone. Já falei com ela ontem. Disse que é melhor mesmo, que aqui não tem futuro. Não, ele ainda não sabe de nada. João parou na porta, o coração apertando. Quem era ela? E o que ele não sabia? O trabalho no curral estava pesado. O bezerro novo precisava ser marcado, e João sentia cada movimento como uma lâmina cortando as costas. Seu Albertino apareceu no meio da manhã, trazendo o filho, Júnior, um rapaz de 25 anos que havia voltado da capital com diploma de administração rural. João, este é meu filho. Ele vai ficar uns dias observando o trabalho, aprendendo. Júnior cumprimentou com um aperto de mão firme, mas o olhar era calculista, medindo cada movimento de João como se avaliasse uma máquina velha. Meu pai me contou que você conhece bem o gado. Quantas cabeças temos? 342, incluindo os bezerros novos. E produção de leite? João respondeu cada pergunta com precisão, orgulhoso do conhecimento acumulado em 15 anos. Mas percebia que Júnior anotava tudo numa prancheta, como se fosse substituí-lo por números numa planilha. Papai, realmente dá para mecanizar muito disso. Com equipamento moderno, uma pessoa só faz o trabalho de 3. Seu Albertino concordou, evitando olhar para João. É, filho, os tempos mudaram. Ao meio-dia, João voltou para casa para almoçar e encontrou Marlene arrumando roupas numa mala pequena. Aonde você vai? Vou passar o final de semana na cidade, na casa da Cristina. Ela disse que pode me apresentar para o dono do salão. E a Isabela? Fica com você. Ou você não consegue cuidar da própria filha? A provocação doeu mais que a dor física. João se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Marlene, nós não conversamos direito sobre isso. Você está decidindo nossa vida sozinha. Ela parou de arrumar as roupas e se virou, o rosto duro. Nossa vida? Que vida, João? Você mal consegue trabalhar direito. O patrão já está dando a entender que vai te dispensar. E você quer que eu fique aqui esperando a miséria chegar? O que você quer dizer com mal consigo trabalhar? Todo mundo vê, João. Você não é mais o mesmo. Anda devagar, reclama de dor, não tem mais força. A Cristina disse que isso é coisa de quem não quer trabalhar. A acusação foi como um tapa. João levantou-se, sentindo uma raiva que raramente permitia se sentir. 15 anos, Marlene. 15 anos acordando antes do sol, cuidando dessa fazenda como se fosse minha. E agora você me chama de preguiçoso? Não chamo de preguiçoso. Chamo de acomodado. Isabela chegou da escola naquele momento, a mochila colorida contrastando com o clima pesado da casa. Por que vocês estão brigando? Marlene suavizou a voz instantaneamente. Não estamos brigando, filha. Mamãe só vai viajar uns dias. Posso ir junto? Não, querida, você fica com seu pai. Ele precisa aprender a cuidar melhor de você. Depois que Marlene partiu no ônibus das 3 da tarde, João ficou sozinho com Isabela. A menina ajudou a preparar o jantar, seus olhinhos preocupados demais para os 12 anos que tinha. Pai, você está doente mesmo? João parou de descascar a batata, as mãos tremendo ligeiramente. Por que pergunta isso, filha? Porque eu ouvi a mamãe falando para o seu Albertino que você estava inventando doença para não trabalhar direito. O mundo pareceu desabar em volta de João. Marlene estava falando mal dele para o patrão? E o que mais você ouviu? Que seria melhor você procurar outro trabalho porque a fazenda ia mudar. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, João pegou o papel amassado no bolso e releu o resultado dos exames pela 10ª vez. As palavras pareciam dançar na luz fraca da lamparina. Suspeita de tumor na coluna vertebral. Necessário investigação urgente. Dr. Valdemar havia sido claro. Ele precisava fazer mais exames. Precisava de tratamento.
e o tempo estava contra ele. Mas como explicar isso para Marlene? Como dizer que a dor que ela chamava de frescura podia ser algo muito pior? No sábado de manhã, Toninho, vizinho da fazenda ao lado, apareceu na cerca. João, ouvi dizer que sua mulher está pensando em mudar para a cidade. Quem te disse isso? O próprio seu Albertino. Comentou na venda que você não estava mais rendendo no serviço, que ia ter que achar outro caseiro. João sentiu a humilhação queimar na garganta. Ser assunto de venda, ser tratado como problema a ser resolvido. E o que mais ele disse? Que sua mulher é esperta, que está procurando coisa melhor para a família. Deixou a entender que foi ela quem abriu os olhos dele sobre sua situação. As palavras de Toninho confirmaram o que João já suspeitava. Marlene não estava apenas insatisfeita. Estava ativamente trabalhando contra ele, minando sua posição na fazenda, sua reputação na comunidade. Quando Isabela perguntou por que ele estava tão calado no almoço, João não soube o que responder. Como explicar para uma criança que sua mãe estava escolhendo um futuro que não incluía o pai dela? Domingo à noite, Marlene voltou da cidade com os olhos brilhando de uma forma que João não via há anos. Como foi? Melhor do que esperava. A Cristina realmente tem influência. Conseguiu uma entrevista para mim na segunda-feira. E sobre nós? Sobre nossa família? Marlene suspirou, como se a pergunta a incomodasse. João, você precisa entender. Às vezes, a vida pede mudanças. E às vezes essas mudanças não incluem todo mundo. A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. João entendeu que não era mais uma questão de se eles iam se separar, mas de quando. Foi então que se lembrou do papel que o pai havia deixado guardado com o Dr. Valdemar anos atrás. Algo sobre uma terra, uma herança que nunca havia investigado, porque confiava que Marlene não se interessaria por coisas do interior. Talvez fosse hora de descobrir o que seu pai realmente havia deixado para ele. A segunda-feira amanheceu com um calor seco, que anunciava o tempo de seca brava. João acordou com Marlene já arrumada, usando o vestido azul que guardava para ocasiões especiais. Ela havia se maquiado com esmero, e o perfume que economizava há meses estava forte no ar. Você vai mesmo? Já disse que sim, a entrevista é às 10 horas. Isabela tomava café em silêncio, os olhos indo do pai para a mãe, como se tentasse entender um jogo de adultos muito complicado para ela. Mamãe, e se você conseguir o emprego, nós vamos morar na cidade? Marlene hesitou apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para João perceber que a resposta já estava pronta há muito tempo. Veremos, filha. Primeiro preciso conseguir a vaga. Depois que elas saíram, Marlene para a cidade, Isabela para a escola, João ficou sozinho com a decisão que vinha adiando. Precisava falar com o doutor Valdemar sobre os exames, mas principalmente sobre os papéis que o pai havia deixado guardado no posto de saúde. Seu pai, Antônio Batista, havia sido um homem simples, mas sempre falava que tinha uma coisa guardada para o menino. Morrera há 5 anos, e na época, Dr. Valdemar entregara apenas um envelope lacrado, dizendo que era para abrir quando a vida apertar de verdade. João nunca havia se sentido tão apertado quanto agora. O posto de saúde ficava na vila, uma caminhada de 40 minutos sob o sol que já castigava às 9 da manhã. João chegou ofegante, a dor nas costas latejando a cada passo. Doutor Valdemar, preciso conversar com o senhor. O médico, um homem magro de cabelos grisalhos, conhecia João desde criança. Seu olhar mostrou preocupação imediata. João, você está com a cor péssima. Fez os exames que pedi? Fiz, doutor. E é sobre isso que quero conversar. Mas primeiro, o senhor ainda tem aqueles papéis que meu pai deixou? Dr. Valdemar foi até um arquivo antigo no fundo da sala. De lá, retirou um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha. Seu pai me fez prometer que só entregaria se você viesse buscar pessoalmente. Disse que saberia quando fosse a hora certa. João abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 3 documentos. Uma escritura de terra, um testamento registrado em cartório e uma carta manuscrita. A carta estava na letra caprichada do pai. Meu filho, se você está lendo isto é porque a vida te pôs contra a parede. Esta terra pertence à nossa família há 3 gerações. Seu avô perdeu os papéis numa aposta, mas eu consegui reaver tudo na justiça. São 15 alqueires na divisa com a fazenda Santo Antônio. Seu Albertino sabe disso, sempre soube. Ele me fez uma proposta anos atrás, mas recusei. Agora a terra é sua.
Use com sabedoria. Seu pai, Antônio Batista. João releu o documento 3 vezes antes de acreditar. 15 alqueires de terra boa, com água corrente e pastagem natural. Na escritura, constava seu nome como único herdeiro. Doutor, isso é verdade? Verdade sim, João. Seu pai brigou 15 anos na justiça para reaver essa terra. Quando conseguiu, veio aqui chorar de alegria. Disse que era a herança que queria deixar para o filho. Mas por que ele nunca me contou? Disse que você era honesto demais, que se soubesse seria capaz de dar a terra de volta para o seu Albertino para não criar problemas. Queria que você descobrisse só quando realmente precisasse. A revelação mudou tudo. João não era apenas um caseiro que podia ser dispensado a qualquer momento, era proprietário de terra, tinha algo seu, algo que Marlene desconhecia completamente. Doutor, e sobre os outros exames? Doutor, Valdemar ficou sério, pegou os resultados que João trouxera. João, não vou mentir. É grave, mas não é uma sentença de morte. Esse tumor na coluna pode ser operado, mas você precisa de tratamento urgente. Sem isso, você tem talvez 1 ano, no máximo. O mundo pareceu parar. 1 ano de vida, mas agora com 15 alqueires de terra que mudavam completamente sua situação. Quanto custa esse tratamento, doutor? É caro, João. Muito caro. Mas vendendo parte dessa terra, você consegue pagar e ainda sobra para começar vida nova. João dobrou os papéis cuidadosamente, guardando-os no bolso da camisa. De repente, a dor nas costas parecia menor, ou talvez fosse a esperança que diminuía o sofrimento. Doutor, preciso de um favor. O senhor pode não comentar sobre isso com ninguém ainda. Nem sobre a doença, nem sobre a terra. Claro, João, segredo médico, mas não demore para tomar suas decisões. No caminho de volta, João parou na venda da vila. Queria confirmar uma suspeita. Seu Zeca, o dono, era fofoqueiro conhecido, sabia de tudo o que acontecia na região. Seu Zeca, por acaso o senhor sabe se seu Albertino anda procurando terra para comprar? O comerciante riu, mostrando os dentes manchados de fumo. Procurando? Ele está doido atrás da terra do seu pai, João. Sempre falou que aquela terra completaria a fazenda dele perfeitamente. Inclusive, comentaram que agora que sua mulher está de mudança para a cidade, talvez você queira vender. Quem comentou isso? Ora, a própria Marlene. Esteve aqui sábado passado, comprando coisas para a viagem. Disse que você estava doente, sem condição de trabalhar, que seria melhor vender qualquer coisa que tivessem e recomeçar na cidade. A traição estava clara agora. Marlene não apenas planejava abandoná-lo, mas estava preparando o terreno para que ele perdesse tudo. Provavelmente nem sabia que a terra existia, mas já estava facilitando sua venda. João voltou para casa com a cabeça fervilhando. Encontrou Isabela fazendo lição na varanda e a menina levantou os olhos preocupada ao ver a expressão do pai. Pai, aconteceu alguma coisa? Ele se sentou ao lado da filha, olhando os pastos da fazenda que conhecia palmo a palmo. Filha, se eu disser que talvez nossa vida vá mudar muito em breve, você ficaria assustada? Depende. Nós vamos ficar juntos? A pergunta inocente da criança cortou o coração de João. Isso eu não posso prometer ainda, filha, mas posso prometer que vou lutar para que nossa família não se desfaça. Quando Marlene chegou no final da tarde, vinha radiante. Conseguira o emprego no salão e a patroa havia oferecido uma casinha nos fundos da propriedade na cidade. João, é nossa chance. Podemos sair dessa vida de miséria. Ele a observou em silêncio, vendo a mulher que amara por 15 anos como se fosse uma estranha. E você já decidiu por nós todos? Decidi por mim e pela Isabela. Você decide o que quer fazer da sua vida. Naquela noite, depois que a família dormiu, João ficou na varanda relendo os papéis da herança. 15 alqueires de terra boa, tratamento médico possível e a verdade sobre quem realmente estava do seu lado naquela história. Amanhã ele teria uma conversa muito diferente com seu Albertino. João acordou antes do alvorecer, mas desta vez não foi para o trabalho rotineiro. Guardou cuidadosamente os documentos numa pasta plástica e caminhou até a casa grande da fazenda. Seu Albertino estava tomando café na varanda, lendo um jornal velho de 3 dias. Seu Albertino, preciso conversar com o senhor. O patrão levantou os olhos por cima dos óculos de leitura, surpreso com o tom firme de João. Claro, João. Senta aí. Quer café? Quero, obrigado. João se sentou na cadeira de madeira, sentindo pela primeira vez que não era o empregado humilde pedindo favor. Era um homem com algo importante a tratar.
Seu Albertino, o senhor conhecia meu pai, Antônio Batista? Conhecia, claro. Homem bom, trabalhador, por quê? O senhor chegou a fazer alguma proposta para ele sobre terra? Seu Albertino engasgou ligeiramente com o café. Seus olhos ficaram mais atentos, calculistas. Por que essa pergunta, João? Porque descobri que meu pai me deixou 15 alqueires na divisa com sua fazenda. E pelos documentos, o senhor já sabia disso há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seu Albertino colocou a xícara no pires com cuidado excessivo, ganhando tempo para pensar. João, seu pai nunca quis vender. Respeitei a decisão dele. Mas agora anda comentando na vila que eu poderia querer vender, não é mesmo? Quem disse isso? Pouca importa. O que importa é que o senhor está contando que eu vou sair da fazenda antes mesmo de eu decidir qualquer coisa. Seu Albertino se levantou, caminhando até a grade da varanda. Sua postura revelava desconforto. João, vou ser franco contigo. Meu filho quer modernizar a fazenda, máquinas, tecnologia. Talvez não precise de tanto funcionário quanto antes. E minha esposa ajudou o senhor a chegar nessa conclusão? A pergunta pegou o patrão desprevenido. Ele se virou, o rosto mostrando que havia sido descoberto. Marlene apenas comentou sobre suas dificuldades de saúde. Disse que talvez fosse melhor vocês procurarem outra vida, sem me consultar, sem confirmar se era verdade, apenas acreditando na palavra dela. João, eu não queria te magoar. Então não me magoe, seu Albertino, e não conte mais com minha saída antes de eu decidir se quero sair. João se levantou, deixando a pasta sobre a mesa. Os documentos da minha terra estão aí. O senhor pode dar uma olhada, confirmar que são legítimos. Quando quiser conversar sobre compra, me procura. Mas agora quem decide o preço e as condições sou eu. Saindo da casa grande, João foi direto ao posto de saúde. Dr. Valdemar estava atendendo uma criança com febre, mas acenou para João esperar. Doutor, preciso de mais informações sobre meu tratamento. Custos, tempo, chances. Senta aí, João. O médico puxou uma cadeira. A cirurgia custa cerca de 50 mil reais. É muito dinheiro, mas existem possibilidades. Tem financiamento, tem o SUS se conseguirmos vaga. E se eu tiver como pagar particular? Aí as chances melhoram muito. Cirurgia em 2 meses, recuperação de 6 meses e você volta a ter vida normal. E sem cirurgia? Dr. Valdemar suspirou. João, seja honesto com sua família. Eles precisam saber o que está acontecendo. João assentiu, mas sabia que primeiro precisava resolver a questão da terra e da traição de Marlene. De volta à casa encontrou Marlene arrumando mais roupas. Isabela estava na escola e eles ficaram sozinhos na sala pequena. Marlene, precisamos conversar sério. Se é sobre a mudança, João, minha decisão está tomada. Aceito que você não queira ir, mas eu e Isabela vamos. E sobre você andar falando mal de mim para os outros, isso também já estava decidido? Marlene parou de dobrar as roupas, o rosto ficando corado. Do que você está falando? Estou falando de você contar para o seu Albertino que eu estou inventando doença, de você falar na vila que eu não tenho condição de trabalhar, de você preparar minha saída da fazenda sem me consultar. João, Você só está destruindo minha reputação para facilitar sua saída. É isso. Marlene se virou. E pela primeira vez em meses, João viu um lampejo de culpa nos olhos da esposa. Eu não quis te prejudicar. Mas, João, você tem que entender. Eu preciso garantir o futuro da Isabela. Garantir? Contando mentiras sobre o pai dela? Não são mentiras. Você realmente está doente, João. Todo mundo vê que você não está bem. E em vez de me apoiar, você me abandona. Marlene começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Te apoiar como, João? Com que dinheiro? Com que esperança? Você quer que eu fique aqui vendo você definhar enquanto a vida da nossa filha também se destrói? A discussão foi interrompida pela chegada de Júnior, o filho de seu Albertino. O rapaz bateu na porta, mas não esperou resposta para entrar. Desculpem incomodar. João, meu pai quer conversar contigo. Urgente. João e Marlene se olharam, ambos sabendo que a conversa estava apenas começando. Diga a seu pai que já vou. Quando Júnior saiu, Marlene pegou João pelo braço. João, o que você fez? Por que ele quer conversar contigo? Pela primeira vez em semanas, João sorriu. Não era um sorriso de alegria, mas de quem finalmente tinha cartas para jogar. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo, Marlene. Descobri quem eu realmente sou. Na casa grande, seu Albertino estava visivelmente nervoso. Os documentos de João estavam espalhados sobre a mesa da sala,
E Cristina, a esposa do patrão, também estava presente. João, esses papéis são verdadeiros. A terra realmente é sua. Eu sei, seu Albertino. Meu pai não criaria filhos na mentira. Bom, então, talvez possamos conversar sobre um acordo. João se sentou com calma, sentindo pela primeira vez em meses que estava no controle da situação. Podemos sim, mas agora as regras mudaram. E antes de falarmos de venda, preciso resolver uma questão sobre meu emprego aqui na fazenda. Cristina se adiantou, o rosto mostrando ansiedade. João, sobre sua esposa, ela realmente disse que você queria vender tudo e sair da região. Minha esposa disse muitas coisas, dona Cristina, nem todas verdadeiras. O clima na sala ficou tenso. João sabia que tinha pouco tempo antes que Marlene descobrisse sobre a terra e tentasse se aproveitar da situação. Era hora de forçar todas as cartas para cima da mesa. Domingo chegou com aquela quietude pesada que antecede tempestades. João havia passado a semana inteira planejando cada movimento, e agora era hora de colocar tudo em prática. Marlene estava mais ansiosa que o normal, arrumando constantemente as coisas para a mudança definitiva que planejara para segunda-feira. João, preciso levar Isabela comigo amanhã. Ela já perdeu muitas aulas, e na cidade pode ter educação melhor. Isabela não vai lugar nenhum até resolvermos nossas questões, Marlene. O tom de João era diferente, mais firme, e Marlene percebeu a mudança. Que questões? Você já decidiu se vem conosco ou não? Decidi muita coisa nesta semana, e uma delas é que você não vai levar minha filha baseada em mentiras. Antes que Marlene pudesse responder, batidas fortes na porta interromperam a discussão. João abriu e encontrou seu Albertino, acompanhado de Dr. Valdemar, e para sua surpresa, Toninho e mais 2 vizinhos. João, precisamos conversar, todos juntos. Marlene ficou visivelmente incomodada com a quantidade de gente. O que está acontecendo aqui? Seu Albertino tirou o chapéu, educado, mas sério. Marlene, é sobre as conversas que você teve comigo sobre seu marido. Descobri algumas coisas que mudaram minha opinião. João convidou todos para entrar. Isabela, que brincava no quintal, veio correndo ao ouvir as vozes. Pai, por que tem tanta gente aqui? Vem cá, filha. Senta do lado do papai. Dr. Valdemar foi o primeiro a falar. Marlene, João me autorizou a falar sobre a condição médica dele. Ele realmente está doente, mas não da forma que você tem contado por aí. Marlene empalideceu. Como assim? João tem um tumor na coluna. É grave, precisa de cirurgia urgente, mas é operável. Ele não está inventando dor para fugir do trabalho. Está escondendo uma doença séria para não preocupar a família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo soluço abafado de Isabela, que entendeu que o pai estava muito doente. Seu Albertino continuou. Marlene, você me disse que João estava mentindo sobre a doença, que ele só queria arranjar desculpa para não trabalhar. Me fez acreditar que vocês queriam deixar a fazenda porque ele não tinha mais condições de ser um bom funcionário. Eu não sabia que era tão sério. Não sabia porque não quis saber. A voz de João estava calma, mas firme. Você preferiu acreditar que eu estava mentindo a me acompanhar ao médico. Toninho se adiantou. Marlene, você também contou na vila que João não tinha condições de sustentar a família, que seria melhor ele vender qualquer coisa que tivesse e procurar emprego na cidade. Eu só estava tentando encontrar uma solução. Que solução? João se levantou, pegando a pasta de documentos que havia deixado sobre a mesa. Uma solução que incluía me difamar, destruir minha reputação e facilitar sua saída? Marlene olhou ao redor, percebendo que estava cercada por pessoas que conheciam a verdade. João, você não entende. Eu estava desesperada. Desesperada para quê? Para se livrar de mim. Foi então que João abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa da cozinha. Pessoal, quero mostrar uma coisa para todos, principalmente para minha esposa. Marlene se aproximou, curiosa, apesar do nervosismo. O que é isso? Herança do meu pai. 15 alqueires de terra boa com água corrente na divisa com a fazenda Santo Antônio. O impacto da revelação foi imediato. Marlene pegou os documentos com mãos trêmulas, lendo e relendo como se não acreditasse. João, isso é verdade. Verdade que você não quis saber, Marlene, porque estava ocupada demais planejando nossa separação. Dr. Valdemar explicou. Com essa terra, João pode pagar o tratamento e ainda ter uma vida digna. Pode ser curado e recomeçar. Seu Albertino confirmou. A terra vale muito dinheiro, João. Fiz uma avaliação.
É suficiente para seu tratamento e ainda sobra para você construir uma vida nova. Isabela, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente explodiu. Mamãe, por que você falou que papai estava mentindo? Por que você queria ir embora se ele tem terra e pode ficar bom? Marlene se sentou pesadamente, o rosto nas mãos. Eu não sabia. João, por que você não me contou? Porque descobri tudo isso semana passada, Marlene. E quando descobri, você já estava com um pé na cidade e outro fora do nosso casamento. Toninho balançou a cabeça. Marlene, você julgou mal seu marido. João é homem honrado, sempre foi. Além disso, seu Albertino acrescentou, agora ele é proprietário de terra. Vizinho meu, não mais empregado. A situação mudou completamente. Marlene levantou os olhos, e João viu ali algo que não esperava. Não era vergonha ou arrependimento, mas cálculo. Ela estava avaliando as novas informações como oportunidade. João, se você tem essa terra, se pode se tratar. Talvez possamos recomeçar. Eu posso ficar, podemos construir algo juntos. A resposta veio mais rápida do que João esperava de si mesmo. Não, Marlene. Todos se viraram para ele, surpresos. Como não? Não vou recomeçar com uma mulher que me abandonou quando pensou que eu não tinha nada, que mentiu sobre mim para facilitar sua saída, que estava disposta a levar minha filha embora, baseada em mentiras. Marlene se levantou desesperada. João, eu estava confusa, assustada. Você pode me perdoar. Posso perdoar, Marlene, mas não posso esquecer. E principalmente não posso confiar. Dr. Valdemar interveio. João, decisões importantes não devem ser tomadas no calor do momento. Doutor, essa decisão eu venho pensando há uma semana, desde que descobri como Marlene realmente me via, como um peso que ela precisava abandonar. Isabela começou a chorar. Papai, vocês vão se separar mesmo? João se ajoelhou na frente da filha. Filha, às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam tanto que não conseguimos mais viver juntas. Mas isso não significa que você vai ficar sem pai ou sem mãe. Marlene tentou uma última cartada. João, pensa na Isabela. Uma família unida é melhor para ela. Uma família onde a mãe desrespeita o pai não é família unida, Marlene. É mentira disfarçada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um carro parando do lado de fora. Era Cristina, a patroa, que vinha buscar Marlene para a viagem à cidade. Marlene, você vem ou não? Todos os olhares se voltaram para Marlene, que percebeu que precisava fazer uma escolha definitiva naquele momento. A escolha que faria definiria não apenas seu futuro, mas revelaria seu verdadeiro caráter para todos que estavam ali. O momento se esticou como uma corda prestes a arrebentar. Marlene olhava da pasta de documentos para João, de João para Isabela, da filha para Cristina que esperava na porta. Toda a sala parecia suspensa, aguardando uma decisão que mudaria tudo para sempre. Marlene? Cristina insistiu. O ônibus não vai esperar. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Mamãe, você vai mesmo embora? Agora que descobriu que papai pode ficar bom? Marlene se ajoelhou na frente da filha, as mãos tremendo ligeiramente. Filha, mamãe precisa pensar. Não precisa pensar mais, Marlene. A voz de João cortou o ar com uma firmeza que ninguém esperava. Você já decidiu há muito tempo, quando me chamou de mentiroso sem investigar, quando falou mal de mim para os outros sem me defender, quando planejou levar nossa filha embora sem me consultar. Dr. Valdemar tentou intervir. João, talvez vocês possam conversar com mais calma. Doutor, eu tive uma semana inteira para pensar com calma. E a conclusão é que um casamento não se constrói só com amor. Precisa de respeito, de confiança, de lealdade, coisas que Marlene perdeu por mim. Seu Albertino tirou o chapéu, visivelmente desconfortável com a situação. João, eu me sinto responsável por parte dessa confusão. Acreditei nas palavras da Marlene sem conversar contigo antes. Seu Albertino, o senhor foi enganado, assim como eu. A diferença é que o senhor pode me perdoar, e eu perdoo o senhor. Mas Marlene, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Marlene se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Então é isso, João? Você vai me condenar para sempre? Não tem direito ao perdão? Não tenho direito a uma segunda chance? Você tem direito a tudo isso, Marlene, mas não comigo. A declaração foi como um raio em céu claro. Marlene cambaleou ligeiramente como se tivesse levado um tapa. Isabela, você vai tirar a mãe da menina por orgulho? Não vou tirar você da Isabela, mas também não vou fingir que somos uma família feliz para satisfazer sua consciência.
Toninho, que havia ficado calado até então, se pronunciou. Marlene, desculpa eu me meter, mas você errou feio com João. Ele é homem bom. Trabalhou 15 anos nesta fazenda com honradez. Não merecia ser traído pela própria esposa. Eu não o traí. Nunca tive outro homem. Teve pior que isso. João falou devagar, cada palavra pesando como chumbo. Você traiu nossa história, nossa família, nossa confiança. Preferiu acreditar que eu era preguiçoso a me apoiar quando estava doente. Cristina da porta chamou novamente. Marlene, preciso de uma resposta. Vou ou não? Marlene olhou uma última vez para os documentos sobre a mesa. João percebeu exatamente o que se passava na cabeça dela. Estava calculando se valia a pena ficar agora que descobrira a herança. Pode ir, dona Cristina. João respondeu por Marlene. Minha esposa já fez sua escolha há muito tempo. Agora só está confirmando. João, você não pode... Posso sim, Marlene. E vou. Isabela fica comigo. Você pode visitá-la sempre que quiser, mas ela não vai crescer vendo o pai ser desrespeitado dentro da própria casa. Doutor. Valdemar se levantou. João, tem certeza dessa decisão? Nunca tive tanta certeza de nada na vida, doutor. Isabela, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Papai, se a mamãe for embora, é para sempre? João pegou a filha no colo, sentindo o coração apertar. Não, filha. Sua mãe vai continuar sendo sua mãe sempre. Mas papai e mamãe não vão mais morar juntos. É por causa da doença? Não, filha. É porque às vezes as pessoas mudam. E nem sempre mudam para melhor. Marlene juntou as últimas coisas numa sacola pequena. Seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse em transe. João, você vai se arrepender disso. Talvez. Mas não vou me arrepender de ter dignidade. Ela beijou Isabela na testa, sussurrando algo que apenas a menina ouviu. Depois, olhou para João uma última vez. Quando você ficar bom, quando tiver dinheiro da terra, vai lembrar que eu tentei voltar. Vou lembrar também que você só tentou depois de descobrir que eu tinha algo de valor. Marlene saiu sem olhar para trás, subindo no carro de Cristina. O som do motor se afastando deixou a casa em silêncio absoluto. Seu Albertino foi o primeiro a falar. João, sobre a terra, quando você quiser conversar sobre a venda, estarei disponível. E sobre seu emprego aqui na fazenda, pode continuar pelo tempo que quiser. Obrigado, seu Albertino. Mas acho que vou usar parte da terra para construir minha própria vida. Talvez mantenha uns 5 alqueires e venda os outros para o tratamento. Dr. Valdemar se aproximou. João, sobre a cirurgia, posso começar a agendar tudo? Pode, doutor. Agora tenho motivos de sobra para ficar bom. Um por um, os vizinhos se despediram, prometendo ajudar no que fosse necessário. Quando João e Isabela ficaram sozinhos, a menina fez a pergunta que ele temia. Papai, você está triste porque a mamãe foi embora? João pensou cuidadosamente antes de responder. Estou triste pela nossa família ter se acabado, filha. Mas não estou triste por ter descoberto quem realmente me ama e quem não me ama. Eu te amo, papai. E eu te amo também, minha filha. Isso nunca vai mudar. Naquela noite, João ficou na varanda olhando as estrelas. Pela primeira vez em meses, a dor nas costas parecia menor. Talvez fosse porque agora sabia que poderia ser curado, ou talvez fosse porque finalmente havia se livrado do peso de carregar sozinho um casamento que já havia morrido há muito tempo. Isabela dormia tranquila no quarto, e amanhã seria um novo dia. Um dia em que João Batista não seria mais o caseiro humilhado e doente, mas o proprietário de terra que havia escolhido a dignidade acima de qualquer outra coisa. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e desta vez ele não deixaria ninguém destruí-la. 6 meses depois, a casa nova que João construiu nos seus 5 alqueires tinha varanda ampla com vista para o pomar que ele plantara com Isabela. A cirurgia havia sido um sucesso completo, e Dr. Valdemar confirmara na última consulta que o tumor fora removido sem sequelas. João voltara a trabalhar sua própria terra com o vigor de sempre, mas agora sem a dor constante que o acompanhara por tanto tempo. Isabela corria entre as mangueiras jovens, rindo enquanto perseguia o cachorro vira-lata que haviam adotado na vila. A menina crescera nesses meses, não apenas em altura, mas em maturidade. Havia aprendido a cozinhar alguns pratos simples e ajudava o pai nos trabalhos mais leves da propriedade. Pai, a tia Maria disse que tem carta para você na vila. Isabela gritou da cerca, onde conversava com a vizinha. João acenou, enxugando o suor da testa.
Acabara de terminar de consertar a cerca do galinheiro e sentia-se bem, forte, realizado. A carta certamente era de Marlene. Ela escrevia uma vez por mês, cartas que Isabela lia e respondia, mantendo contato com a mãe que escolhera a cidade grande. No final da tarde, quando foram buscar a correspondência, João encontrou 2 cartas esperando por ele. Uma de Marlene, endereçada para Isabela, e outra do cartório da comarca. Pai, o que é essa do cartório? Isabela perguntou curiosa. Não sei, filha. Vamos ver em casa. Na varanda da casa nova, com Isabela sentada ao seu lado, João abriu primeiro a carta do cartório. Era uma notificação de que Marlene havia entrado com pedido oficial de divórcio e queria formalizar a separação de bens. O que ela escreveu, papai? João dobrou o papel, guardando no bolso. Coisas de adulto, filha. Nada que você precise se preocupar. A carta de Marlene para Isabela estava cheia de promessas de visita, descrições da vida na cidade e algumas perguntas sobre como estava o pai. No final, havia um recado que João percebeu ser direcionado para ele. Isabela, diga ao seu pai que eu entendo agora por que ele tomou a decisão que tomou. Diga que eu gostaria de conversar com ele quando vier te buscar para as férias. João sorriu, mas não era um sorriso amargo. Era o sorriso de quem fizera paz com suas escolhas. Pai, a mamãe quer conversar com você. Eu sei, filha, e vamos conversar. Mas como pessoas que se respeitam, não como marido e mulher. Isabela assentiu, com a sabedoria precoce que as dificuldades haviam lhe dado. Pai, você ainda gosta da mamãe? A pergunta, feita com a inocência dos 13 anos que acabara de completar, mereceu uma resposta honesta. Filha, eu ainda guardo carinho pela sua mãe. Afinal, ela me deu você, que é a coisa mais importante da minha vida. Mas gostar como marido e mulher se gostam. Isso acabou quando ela deixou de acreditar em mim. E você não consegue perdoar? João pegou a mão pequena da filha entre as suas, mãos que voltaram a ter força depois da cirurgia. Filha, perdoar e esquecer são coisas diferentes. Eu perdoei sua mãe porque guardar mágoa só me faria mal. Mas esquecer seria burrice. A gente aprende com os erros, inclusive os erros de confiar em quem não merecia confiança. Um carro familiar parou na porteira nova de madeira que João havia feito com capricho. Era seu Albertino, que vinha fazer a visita semanal que se tornara costume. Boa tarde, João. Isabela? O antigo patrão desceu do carro sorridente. Como vão as coisas? Bem demais, seu Albertino. Quer café? Sempre aceito seu café, João. Na cozinha simples, mas organizada, João preparou café fresco, enquanto Isabela mostrava para o visitante os desenhos que fizera da nova casa. João, tenho uma proposta para você. Seu Albertino falou, mexendo o açúcar no café. Meu filho está precisando de orientação para cuidar do gado. Você toparia dar umas consultorias para ele? Pagamento por dia trabalhado, sem compromisso fixo. A oferta era tentadora e respeitosa. João não seria mais o empregado humilhado, mas o vizinho especialista que poderia ajudar quando quisesse. Aceito, seu Albertino, desde que seja nos meus termos. Claro, claro. Agora você é proprietário igual a mim. As coisas mudaram. Depois que seu Albertino foi embora, João e Isabela ficaram na varanda vendo o sol se pôr atrás das montanhas. A paz daquele momento contrastava dramaticamente com a agonia dos meses anteriores. Pai, você está feliz? João pensou na pergunta. Estava feliz? Era uma felicidade diferente da que conhecera no casamento com Marlene. Era uma felicidade mais sólida, baseada no respeito próprio e na certeza de ter tomado as decisões certas. Estou em paz, filha. E isso é melhor que felicidade. Por quê? Porque felicidade pode acabar de repente, por causa dos outros. Mas paz. Paz a gente constrói dentro da gente, e ninguém pode tirar. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu limpo do interior, pai e filha entraram na casa, que era verdadeiramente deles. João ajudou Isabela com a lição de casa, e depois a menina foi dormir no quarto que ela mesma havia decorado com desenhos coloridos. Sozinho na sala pequena, mas aconchegante, João olhou ao redor. Móveis simples que comprara com o dinheiro da venda dos 10 alqueires, paredes limpas, chão de madeira que ele mesmo havia colocado. Tudo muito diferente da casa de caseiro onde vivera por 15 anos, mas infinitamente mais seu. Pegou a carta do cartório e a releu. Divórcio, separação de bens, oficialização do fim. Marlene queria escrever o último capítulo da história deles, e João não se oporia.
Algumas histórias precisam mesmo ter um final claro. Guardou a carta na gaveta da mesa, junto com os documentos da terra que sobrara, da casa nova, da conta bancária que ainda tinha reserva para emergências. Documentos de um homem que descobriu sua verdadeira força quando perdeu tudo que pensava ter. Lá fora, o vento balançava as árvores jovens que em alguns anos dariam sombra e frutos. Assim como a nova vida que João construía, ainda pequena, ainda frágil, mas com raízes fortes e futuro garantido. Antes de dormir, foi até o quarto de Isabela dar uma última olhada na filha. A menina dormia tranquila, um sorriso leve no rosto. Era o sorriso de quem sabia que estava segura, amada, protegida por um pai que escolhera a dignidade acima de qualquer outra coisa. João apagou a luz e foi para seu quarto. Amanhã seria mais um dia de trabalho na própria terra, mais um dia de construir o futuro com as próprias mãos, mais um dia de ser exatamente quem sempre fora, um homem honrado que aprendeu que às vezes perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa, e o que realmente importava estava dormindo no quarto ao lado, sonhando com o amanhã que seria melhor que o ontem. Compartilhem nos comentários seus sentimentos e me falem de onde estão assistindo nossos vídeos. Obrigada. Até a próxima.